pessoal, que o nosso estudo é sempre dedicado a gerar boas energias e luz. E a gente sempre usa nosso mérito de estarmos aqui reunidos estudando Torá para implorar para Deus que mande bênçãos para as pessoas. Então a gente pede muito forte Refuah Shlema, cura completa e breve para Rivka Bat Esther, uma pessoa, eu tenho falado todos os dias, que luta pela saúde, pela vida, e no combate ao vírus acabou se contaminando e ficando no estado grave. A gente pede muito forte para Refuah Shlema para ela. Nosso querido Nachshon Ben Marta Balula, nosso querido Jefferson, também está com o vírus. Bezrat Hashem, ele está com sintomas mais leves, não vai evoluir, Deus vai mandar cura completa e breve para ele. David Ben Malka Chaya, Refuah Shlema, e Ezra Ben Sarah, a gente sempre vai pedir Refuah Shlema, a gente quer te ver 1000%, tá bom? E dedicamos também Leilui Nishmat Chaya Rivka Bat Shimon VPS Zichrona Livracha. Masechet Avot, Pirkei Avot, Perek Gimel, capítulo 3, Mishnah Tet. Rabbi Hanina Ben Dosa Omer, Kol Sheirat Cheto קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. כל שאירת חטאו קודמת לחוכמתו. Todo aquele que o temor do pecado, ou o medo de errar, vamos colocar assim também para desmistificar um pouquinho. קודמת לחוכמתו, todo aquele que seu medo de errar se antecipa à sua sabedoria, vejam que ensinamento profundo. חוכמתו מתקיימת. A sua sabedoria subsiste, quer dizer, a sua sabedoria vai se concretizar. Vechol shechochmato kodemet leirat cheto. E todo aquele que a sua sabedoria se antepõe ao seu temor do pecado, ao seu medo de errar. En chochmato mitkayemet. A sua sabedoria não se concretiza, não subsiste. Certo? Vamos dar uma pensada rapidinho aqui. O que quer dizer isso tudo? O seu medo de errar e a sua sabedoria. Dá para fazer um paralelo muito interessante, porque a gente acabou de falar que a sabedoria, né, o conhecimento, ele vem também para evitar o erro, né? Vou colocar a sabedoria antes do meu medo de errar, se não for o meu medo de errar que vai motivar a minha busca pela sabedoria ou pelo engrandecimento da sabedoria, talvez eu me entregue a uma vaidade, ao ego. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho medo de permitir uma coisa que é proibida em Pesach, como a gente acabou de usar o exemplo na Mishnah anterior. Tenho medo de permitir uma coisa que é proibida em Pesach. Então o que eu vou fazer? Eu tenho medo de errar. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar a sabedoria e essa sabedoria vai subsistir nesse sentido. Eu vou estudar, vou olhar a fonte e vou dar a resposta correta. Sabedoria funcionou. Vamos dizer um exemplo simples, tá? Meio superficial até. Mas e o contrário? E se eu confiar? Não. Eu sei, já estudei tantas vezes na vida, eu sei. Mas na verdade lá no fundo até estou inseguro. Então eu estou colocando minha sabedoria na frente do medo de errar, tá? Porque se eu não tiver medo de errar, como depois que eu olhei a resposta, eu vou lá e dar a resposta. Mas se eu tenho medo de errar, e eu ignoro, ou seja, se eu estou inseguro dentro de mim, eu ignoro essa minha insegurança e pum, cravo. Por isso que eu muitas vezes gosto de fazer o meio termo, o jeitinho brasileiro. Olha, eu não me lembro bem, eu tenho impressão que é assim, vamos pesquisar e tal. Eu tento dar um norte dentro de um raciocínio que ainda está claro na minha cabeça, mas não cravar. Então, temer a Deus sempre e compreender a necessidade de vivermos pela sua vontade são requisitos para uma sabedoria permanente. Uma sabedoria que misteriosamente emana de nosso interior. Por isso se aplica a todas as pessoas, mesmo que elas tiveram menos oportunidade de estudar ou conhecer os mandamentos. Olha que interessante. Segundo o comentarista Ikar Tosfot Yom Tov, mesmo o mais ignorante tem dentro de si a capacidade de temer aquilo que não parece correto. E a partir daí, justamente, ele tem a oportunidade de criar uma sabedoria verdadeira para se guiar e seguir em um caminho próspero. Pessoal, é uma questão de referência. Isso não é uma questão de quanto cada um sabe. Se eu sou uma pessoa cuja minha referência, minha vontade no mundo é errar o mínimo, é fazer as coisas boas, positivas, é acertar, é isso que ele está dizendo, independe do meu nível de conhecimento, mesmo o mais ignorante. Se ele se motivar do medo de errar, do medo de falhar, para buscar o seu conhecimento vai dar certo. Agora, se ele se motivar apenas em cima do conhecimento, eu quero conhecimento, sem ter essa questão humana, esse medo, esse sentimento íntimo, aí não segue a coisa. Já o comentarista Bartenura entende que a questão da sabedoria reflete uma autoconfiança que deve ter como limite
o temor a Deus, ou seja, o medo do erro. Nenhuma sabedoria que poderíamos alcançar por sermos seres humanos e estarmos suscetíveis ao erro se compara à perfeição divina, óbvio. E por isso este parece ser sempre o melhor caminho. Antepor o nosso temor a Deus, o nosso medo de errar, porque o papai está olhando lá de cima e esperando que a gente acerte e nos entregou, inclusive, orientações e ensinamentos para isso, né? E assim a gente consegue desfrutar da grandeza e da perfeição desse mundo, né? Por meio da felicidade e da compreensão da vida. Que interessante isso. Essa é a verdadeira sabedoria que preenche. Seguimos com a segunda metade da Mishnah. Huaya Omer, ele costumava dizer, Rabbi Hanina ben Dosa, Kol shema'asav merubim mechochmato, todo aquele que seus atos são mais numerosos, suas obras excedem a sua sabedoria, trazendo uma tradução mais bonita, que todo aquele que seus atos, suas obras excedem sua sabedoria, ou seja, que ele põe as mãos para trabalhar, mais do que fica apenas pensando e meditando, que é importante também. Chochmato mitkayemet, a sua sabedoria se aplica. Por quê? Quem manja mais de mecânica? O cara que faz 1 ano de curso de mecânica ou o cara que trabalha numa oficina mecânica a vida inteira? Sei lá. É muito óbvio que o estudar em si, ele é muito mais teórico. E que a prática, ela nos ensina em uma efetividade maior, em uma escala de efetividade maior. A prática nos ensina melhor. Eu posso ver 1000 vídeos na internet sobre como tricotar uma kippah, uma coisa que eu gostaria muito de fazer, na verdade, crochê, né? E eu até hoje não consegui fazer. Eu preciso sentar com alguém que sabe e ir lá, ó, você vai, enfia pra cá a agulha e puxa pra lá, enfia pra cá e puxa pra lá, e vai fazendo assim, vai dando a forma, mesmo que na internet faça exatamente a mesma coisa. Então essa que é a ideia, você colocar na prática muito maior o seu conhecimento do que a sua sabedoria, do que estudar muito e fazer pouco. Fazer muito e estudar, a sabedoria vai. Estudar muito e fazer pouco, a sabedoria não vai. Estudar pouco não, mas fazer muito e estudar, a sabedoria vai. Sabedoria vinga, usando uma palavra mais efetiva também. Todo aquele que a sua sabedoria é maior do que seus atos, sua sabedoria não se concretiza, não vinga. O grande sábio e médico Maimônides, Rambam, dizia que o conhecimento não nos pertence. Por isso, quando desfrutamos dele, devemos agir para disseminá-lo. Dizem que uma ação vale mais que 1000 palavras, o jargão, sem contar a resposta do povo no momento do recebimento da Torá, que é faremos e ouviremos, na'aseh venishma, porque é na ação justamente que a gente vai desenvolver a nossa sabedoria. Não nela seca, sozinha, mas é nela que a gente consegue colocar o conhecimento na prática e assim torná-lo mais sábio. Muitas vezes só uma atitude positiva pode nos dar a dimensão de sua grandeza e de suas boas consequências. Nesse mesmo raciocínio, o estudo segue com uma das frases que considero primordiais para a compreensão da vontade divina. Deus criou o mundo e tudo que existe. Quem somos nós para desprezar ou desmerecer alguma das criações? Certo? Devemos agradar ao próximo pensando na salvação da humanidade como um resultado deste primeiro ato, o ato de bondade, o ato de colocar na prática, como um de muitos que manifestam o amor nosso pela vida e tudo que existe em relação ao amor divino. Por tudo que existe através deste elo positivo. Com uma palavra doce, a gente falava isso esses dias, a gente consegue tocar o coração de uma pessoa e trazer uma mensagem positiva, que não somente lhe favorecerá, mas também lhe conduzirá a este mesmo caminho tão próspero de vida. Caminho da gente acreditar em si, da gente enxergar a luz, da gente enxergar a metade cheia do copo. O amor sincero e puro é o primeiro símbolo de temor a Deus, e esse pode ser difundido para o mundo inteiro para afindar tudo de mal que acontece. Diz o Bartenura sobre isso: Kol shema'asav merubim mechochmato, todo aquele que seus atos são mais numerosos que a sua sabedoria, achi mayrei shezariz bemitzvot aseh, uleel bechol sheirat cheto kodemet lechochmato, airi shenizar bemitzvot. O que ele quer dizer? Todo aquele que suas obras, seus atos são mais numerosos que sua sabedoria, ele fala de todo aquele que é cuidadoso nos mandamentos positivos. Ele tem uma interpretação mais ligada à execução das mitzvot. Todo aquele que seus atos são mais numerosos que a sua sabedoria, ele quer dizer que todo aquele que é cuidadoso com os mandamentos que dependem de uma ação. Todos os mandamentos que são ativos, propositivos. E depois a gente vai ver que quando o temor do erro se antecipa a sua sabedoria, quer dizer que a pessoa
cuida também dos mandamentos proibitivos. Então ele faz um mix da segunda metade da Mishnah, primeiro dizendo que aquele que seus atos são mais numerosos que sua sabedoria, quer dizer, aquele que se cuida mais das mitzvot, dos mandamentos ativos, né, mais até do que o seu estudo. Aí sua sabedoria prevalecerá. E ele relaciona isso também à primeira metade da Mishnah, quando dizia que aquele que tem o medo de errar na frente do seu conhecimento, sua sabedoria também vingará, prevalecerá. Então ele faz aqui um paralelo muito interessante, dizendo que aquele se refere ao cuidado com os mandamentos que são por omissão, ou seja, são proibitivos. Kol sheirat Heitor, a gente já tinha falado, aqui é o Gaon de Vila, mas ele traz um comentário que não dá para dispensar, como está escrito no Tehillim, Kuf Yud Aleph 111, Reshit Chochma Irat Adonai. A primeira sabedoria é o temor a Deus. Olha que lindo. Por isso que quem coloca o temor antes da sabedoria, ou seja, o temor como motivação para a sabedoria, esse sim, com certeza está contribuindo mais para a sua própria sabedoria. E hoje a gente dedica nosso estudo à memória, à lembrança de todos os nossos heróis, de todos os soldados e todas as forças de defesa que caíram nos defendendo, especialmente na pessoa do meu primo Erez Ben Ami Zichrono Livracha, que era um comandante que um dia numa patrulha com a sua divisão ali, sofreram uma emboscada, tomaram tiros pelas costas e só um sobreviveu, uma coisa muito triste. O que significa o temor aos céus? É o medo de errar, é a consciência de que existe uma câmera que tudo vê e conhece todos os seus pensamentos 24 horas por dia. Ou a gente acredita nisso ou a gente não acredita nisso. O termo temor aos céus, ele é um termo figurativo, porque atribuem a magnitude dos céus à imensidão divina. Então por isso temor aos céus. Mas quer dizer, na verdade, significa temor a Deus, né? E Deus, nesse sentido, é aquele que tudo vê e aquele que tudo sabe. E por isso a gente precisa ser sincero na nossa fé, senão ela não vale nada, ela é fantasiosa, tá bom? A gente segue conectado, pessoal. Tudo de bom, tenham um ótimo dia e espero encontrá-los todos aí às 18h30, talvez até um pouquinho antes pra gente ir se preparando. Um bom dia a todos, que tenhamos só alegria e que Deus proteja. Shalom Ubracha.